Por que Bezerra de Menezes dizia que as 3 primeiras horas são as mais perigosas para o espírito? Uma história, narrativa espiritual. A véspera do descanso. O vento carregava um cheiro de terra molhada quando Dona Perpétua fechou os olhos pela última vez naquela quinta-feira de outubro. Tinha 83 anos, cabelos brancos como algodão cru, mãos enrugadas que ainda guardavam a memória de 1000 rezas. A família reunida ao redor da cama não chorava. Choravam em silêncio, aquele choro que dói mais, porque precisa ser contido. Seu filho mais velho, Raimundo, segurou sua mão até o momento em que ela ficou fria. Ninguém dormiu naquela noite. A casa cheirava a velas e café amargo. As crianças dormiam amontoadas nos quartos dos fundos, enquanto os adultos velavam no corredor. Em algum momento da madrugada, o velho Antônio, cunhado de Perpétua, homem de poucas palavras e muita fé, abriu a Bíblia sobre a mesa da sala e murmurou algo que ninguém entendeu direito. Apenas a neta mais velha, Mariana, de 22 anos, estudante de medicina, ficou acordada ao lado dele, tentando compreender o que o tio dizia. 3 horas, ele repetiu, como se estivesse respondendo a uma pergunta que ela ainda não havia feito. As 3 primeiras horas são as mais perigosas para o espírito. Mariana olhou para ele com aquele misto de respeito e ceticismo característico de quem passou anos estudando anatomia e patologia. Mas havia algo no tom do tio, uma seriedade que não era superstição, era sabedoria, que a fez pousar o celular e perguntar: "O que o senhor quer dizer com isso, tio Antônio?" E foi assim que, naquela noite longa e pesada de luto, ela ouviu pela primeira vez a história de Bezerra de Menezes. Gund, o médico dos pobres e dos espíritos. O tio Antônio era da geração que ainda conhecia histórias pelo boca a boca, não por livros ou vídeos. Era filho de um vaqueiro do Ceará, neto de uma benzedeira famosa na região do Cariri, e carregava no sangue aquela mistura de catolicismo popular e espiritismo que tanto desconcerta os teólogos de gabinete, mas que faz todo sentido para quem vive a vida dura do sertão. Bezerra de Menezes, começou ele, foi um médico que viveu no século XIX, cearense como nós. Nasceu em 1831, lá nos Inhamuns. Ficou famoso no Rio de Janeiro, onde clinicou pelos bairros pobres, cobrava quase nada, às vezes nada mesmo. Mas o que fez dele uma figura sagrada não foi só isso. Antônio fez uma pausa para tomar um gole de café. Lá fora, um cachorro latiu 3 vezes e silenciou. Bezerra tinha um dom, continuou ele. Via o que os outros não viam. Via as enfermidades do corpo e as da alma. Via os espíritos que rondavam os doentes. E tratava os dois, o corpo com remédio, o espírito com oração e com amor. Era espírita, mas rezava como um santo. Ia às missas e às sessões. Não separava nada. Para ele, tudo era da mesma fonte. Mariana cruzou os braços. E o que isso tem a ver com as 3 horas? Tudo, disse Antônio simplesmente. 13. O ensinamento sobre a morte. Segundo a tradição espírita e os relatos que circulavam entre os seguidores de Bezerra, ainda em vida, e que se multiplicaram depois de sua morte em 1900, o médico tinha uma compreensão particular sobre o processo da desencarnação, como os espíritas chamam a morte. Para Bezerra, morrer não era simplesmente apagar, era uma transição, mas uma transição que exigia cuidado, da mesma forma que um nascimento exige cuidado. E assim como um recém-nascido é vulnerável nas primeiras horas fora do ventre materno, o espírito que acabou de deixar o corpo também passava por um período de extrema sensibilidade e risco. Ele dizia que nas 3 primeiras horas após a morte, contou o tio Antônio, o espírito ainda está muito ligado ao corpo. Não sabe direito o que aconteceu. Muitos não percebem que morreram. Ficam andando pela casa, tentando falar com a família, sem entender por que ninguém responde. É uma hora de confusão e de dor.
Mariana pensou nos relatos que havia lido em artigos sobre experiências de quase morte. Pensou na neurociência da consciência, nos debates sobre o que acontece no cérebro nos momentos finais. Ela não acreditava em espíritos da forma que o tio acreditava, mas havia algo na descrição dele que ressoava com o que ela conhecia da psicologia do luto. A dificuldade de aceitar a perda, a sensação de presença que os enlutados descrevem. "E o perigo vem daí?" ela perguntou. "Vem daí e vem do que está ao redor", respondeu Antônio. Bezerra ensinava que nesse momento, quando o espírito está confuso e desorientado, ele fica vulnerável. Espíritos mais densos, que já estão nesse plano intermediário há muito tempo, podem se aproximar e causar perturbação, podem confundir ainda mais o recém-desencarnado, podem, em casos extremos, tentar retardá-lo, prendê-lo ao mundo material por apego ou por influência. "Como se fosse um trauma", murmurou Mariana quase para si mesma. "Exatamente como um trauma", confirmou o tio. Quarto. O que Bezerra recomendava. A madrugada avançou. Em algum quarto, uma criança chorou no sonho e voltou a dormir. Raimundo, o filho mais velho de Perpétua, apareceu na sala, serviu-se de café e sentou-se também à mesa sem dizer nada, apenas ouvindo. Havia algo no ar, não sobrenatural, mas sagrado. Aquele tipo de sagrado que acontece nos velórios quando as pessoas param de fingir que a morte não existe. Bezerra tinha um método, continuou Antônio. Nas primeiras 3 horas, a família não devia deixar o ambiente pesado. Nada de desespero, nada de choro histérico, nada de brigas sobre herança ou sobre quem vai ficar com o quê. Ele dizia que o espírito recém-liberto percebe tudo isso, sente tudo isso e sofre ainda mais. "É por isso que os velórios tradicionais são assim?" perguntou Raimundo, surpreendendo a todos com a pergunta. "Com aquelas rezas, aquele ambiente de paz forçada." "Forçada não", corrigiu Antônio com uma leve firmeza. "Oferecida. É uma oferta de paz. Você reza não porque está bem. Você reza para que o espírito que partiu encontre o caminho. É uma lanterna acesa na estrada escura." Bezerra de Menezes, segundo seus biógrafos e seguidores, era enfático nesse ponto. A oração não era um ritual automático, era uma transmissão de energia amorosa. Quando alguém reza genuinamente por quem partiu, esse amor chega. Funciona como um farol, como uma mão estendida no escuro. Ele também falava sobre a importância de não chamar o espírito de volta, disse Antônio. Muita gente, de saudade, fica pedindo para o morto aparecer, fica tentando se comunicar nas primeiras horas. Bezerra era claro, isso é crueldade. É como segurar alguém pela roupa quando ele precisa seguir. O espírito fica dividido entre o amor que o prende e o caminho que precisa percorrer. Mariana sentiu um nó na garganta. Ela havia passado as últimas 2 horas pensando obsessivamente na avó, falando mentalmente com ela, pedindo sinais, pedindo que ficasse. Agora aquelas palavras a atingiam de um jeito que ela não esperava. V. A visão do médico. Reza a tradição espírita que Bezerra de Menezes não apenas ensinava isso por teoria. Ele o via. Em suas visitas a doentes, era comum que relatasse a presença de entidades espirituais ao redor do enfermo. Alguns ali para ajudar, outros para perturbar. Ele conversava com elas, orientava as que estavam perdidas, pedia às benignas que auxiliassem na cura. Houve um caso famoso, relatado por seus contemporâneos, de uma mulher no Rio de Janeiro que havia perdido o marido e, inconsolável, ficou 3 dias e 3 noites chamando por ele, recusando-se a comer, recusando-se a rezar, apenas chamando. Quando Bezerra foi chamado à casa porque a mulher havia entrado em colapso, ele chegou, olhou ao redor da sala e disse com uma serenidade que desconcertou a família: "Ele ainda está aqui,
Não foi porque ela não deixou. Não era julgamento, era diagnóstico. O espírito do marido, segundo Bezerra, estava preso no limiar porque o amor da mulher, genuíno, profundo, real, havia se tornado uma corrente. O médico, então, sentou ao lado da viúva, tomou suas mãos nas suas e, com voz calma, a ensinou a orar de outra forma. Não para que ele ficasse, para que ele fosse em paz. Quando ela fez isso, dizia Antônio, com os olhos úmidos, Bezerra afirmou que sentiu a presença do espírito como se fosse uma luz que se aquietava e depois partia. Como quando você sopra uma vela e a chama não apaga, ela apenas vai embora. Mariana olhou para a porta do quarto onde a avó estava, agora preparada para o velório da manhã. Ela não sabia se acreditava em nada disso, mas sentiu, naquele momento, uma vontade genuína de não chorar desesperadamente, de apenas estar presente, quieta. 6. A ciência e o mistério. Havia, curiosamente, uma ponte entre o que o tio Antônio descrevia e o que Mariana havia estudado. Não que uma ponte perfeita, não era possível reduzir um ao outro, mas uma ressonância que ela não podia ignorar. A neurociência havia demonstrado que a consciência não é um interruptor que simplesmente se apaga. Há gradações, há processos. Pacientes em estado de morte clínica relatavam, ao ser reanimados, experiências coerentes e detalhadas. Havia estudos sérios, conduzidos por pesquisadores céticos, que documentavam casos de percepção verificável durante paradas cardíacas. Ninguém sabia exatamente o que isso significava, mas era um dado que não podia ser simplesmente descartado. A ideia de que a consciência, nos momentos imediatos após a morte biológica, ainda pode estar em alguma forma de atividade, seja qual for a natureza dessa atividade, não era absurda do ponto de vista científico, era apenas desconhecida. E o que Bezerra descrevia como espírito desorientado, preso entre dois mundos, não era tão diferente do que os psicólogos clínicos descreviam como dissociação, como trauma de transição. A linguagem era diferente. O mapa era diferente. Mas a região descrita tinha contornos similares. "O senhor acha que a avó está bem?" Mariana perguntou ao tio, de repente, deixando de lado todo o arcabouço acadêmico. Antônio a olhou com aqueles olhos velhos e calmos que haviam visto muita coisa: filhos enterrados, colheitas perdidas, noites de fome, manhãs de graça. Perpétua passou 83 anos rezando e amando, disse ele. Ela conhece o caminho melhor do que qualquer um de nós. 7. O dom de Bezerra e o dom de todos. O que tornava Bezerra de Menezes singular não era apenas a capacidade de ver o que outros não viam, era o que ele fazia com essa capacidade. Em vez de usá-la para poder, para dinheiro, para fama, embora a fama tivesse chegado mesmo assim, ele a usava para servir. Os mais pobres, os mais desamparados, os que não tinham como pagar médico nem padre. Havia um aspecto de sua atuação que o tio Antônio mencionou quase de passagem, mas que ficou gravado na memória de Mariana. Bezerra frequentemente atendia sozinho, de madrugada, bairros onde ninguém mais ia. E quando lhe perguntavam como chegava sempre nos lugares certos, na hora certa, ele dizia simplesmente que era avisado. Por quem? Por aqueles que o acompanhavam, os espíritos benfeitores que trabalhavam com ele, orientando, guiando, permitindo que o trabalho de misericórdia chegasse onde precisava chegar. Ele era um instrumento, disse Antônio. E isso é o que a maioria das pessoas não entende sobre os santos e os grandes médiuns. Eles não são mágicos. São instrumentos que aprenderam a não atrapalhar o que quer passar por eles. Mariana pensou em quantas vezes havia sentido aquilo na medicina. Um diagnóstico que parecia vir de algum lugar além do raciocínio clínico puro. Uma intuição que salvou um paciente. Não sabia nomear isso, mas reconhecia. E as 3 horas, tio, depois que passam?
Depois que passam, disse Antônio com um sorriso suave, o espírito começa a se orientar. A memória do corpo vai cedendo. A consciência se abre para outras realidades. É como quando você acorda de um sonho confuso e começa a lembrar onde está de verdade. Fica mais fácil, fica mais leve. 8. O velório de Perpétua. Quando o sol nasceu naquela sexta-feira, havia uma qualidade diferente no ar da casa, difícil de descrever. Não era alegria, a dor continuava, clara e real. Mas havia algo que se acomodou, como quando uma música dissonante finalmente encontra sua resolução. As pessoas foram chegando, vizinhos com vasilhas de comida, parentes de longe com rostos cansados de viagem, crianças que não entendiam bem o que estava acontecendo, mas sentiam o peso e ficavam quietas. O padre veio rezar. Depois chegou também o Sr. Deusdete, presidente do centro espírita local, que ficou um tempo em silêncio ao lado do caixão, com as mãos postas. Mariana observou tudo isso com olhos diferentes do que tinha horas antes. Ela ainda não sabia em que acreditava, exatamente, mas havia aprendido algo naquela noite que nenhum livro de medicina havia lhe ensinado, que a morte não é o fim do relacionamento, é uma mudança no seu formato. A avó Perpétua havia sido uma mulher de oração. Havia ensinado todos os netos a rezar o terço. Havia acendido velas para os santos. Havia também frequentado, de vez em quando, o centro espírita com o tio Antônio, porque achava que Deus era grande demais para caber em apenas uma denominação. E agora, seja lá onde estivesse, Mariana queria que ela soubesse. Estavam bem, estavam tristes, mas bem, e ela podia ir. Ela foi até o quarto, ficou sozinha por um momento diante do caixão fechado e disse em voz baixa: "Vai, vovó, a gente está bem, vai." Não esperava nada em resposta, mas sentiu. E não saberia jamais explicar isso de outra forma. Uma leveza, como se algo houvesse suspirado e se aquietado. 9. O legado do médico dos pobres Bezerra de Menezes morreu em 11 de abril de 1900, aos 68 anos. Deixou uma obra pequena em termos de textos escritos, poucos livros, algumas cartas, mas um legado imensurável em termos de influência. No espiritismo brasileiro, é considerado uma das figuras mais importantes da história do movimento, ao lado de Chico Xavier. Sua canonização informal pelo povo, porque o povo canoniza quem quer, independentemente de processos eclesiásticos, revelava algo sobre o tipo de santidade que as pessoas simples reconhecem. Não a santidade imaculada dos altares, mas a santidade suja de quem desce ao lodo e carrega o outro nas costas. Seu ensinamento sobre as 3 primeiras horas não era uma curiosidade mística. Era parte de uma visão coerente sobre a vida, a morte e a responsabilidade dos vivos para com os que partem. Nessa visão, o amor não termina com o último suspiro. Ele muda de forma e cabe a quem fica expressá-lo da maneira que mais ajuda. Não com desespero que prende, mas com oração que liberta. Havia também, nesse ensinamento, uma mensagem indireta sobre como os vivos lidam com sua própria mortalidade. Se a morte é uma transição e não um fim, então a vida tem um peso diferente. Cada ação, cada relação, cada escolha carrega consequências que se estendem além do que os olhos físicos podem ver. Não como punição ou recompensa automática, mas como parte de um processo de aprendizado que Bezerra e o espiritismo, de forma geral, entendia como contínuo, longo e fundamentalmente misericordioso. A lei maior, dizia ele, segundo seus biógrafos, não é o castigo, é o amor, e o amor não abandona ninguém. X. A estudante de medicina e o mistério meses depois do velório de Perpétua, Mariana voltou à faculdade. Fez suas provas, frequentou seus estágios, aprendeu a interpretar eletrocardiogramas e a ler tomografias.
Continuou sendo uma estudante rigorosa, de mentalidade científica, comprometida com as evidências. Mas algo havia mudado. Não uma conversão. Ela não havia se tornado espírita ou religiosa de uma forma que antes não era. Havia algo mais sutil, uma abertura, uma disposição para não fechar prematuramente as perguntas que não têm resposta. Uma humildade diante do mistério que a ciência, em seu melhor estado, também cultiva. Ela havia começado a ler sobre Bezerra de Menezes. Havia lido também sobre as pesquisas em consciência e experiências de quase-morte. Havia conversado com colegas médicos que trabalhavam em cuidados paliativos e que descreviam, com uma frequência surpreendente, fenômenos nos momentos de morte que não cabiam nos manuais. Pacientes que viam pessoas que já haviam morrido, que descreviam lugares com uma paz que ultrapassava qualquer estado clínico, que morriam de um jeito que só podia ser descrito como sereno. Um professor de bioética, durante uma aula sobre o fim da vida, fez uma pergunta que ficou ecoando. O que vocês acham que a medicina deve fazer com aquilo que não consegue medir, mas que os pacientes claramente vivenciam? Mariana não respondeu em voz alta, mas pensou no tio Antônio, na madrugada do velório, no café amargo, nas velas, nas palavras sobre espíritos e lanternas acesas na estrada escura. E pensou, talvez a tarefa não seja medir, talvez seja acompanhar. Epílogo. 3 horas. Existe um momento no limite entre o que sabemos e o que apenas sentimos, onde a ciência e a espiritualidade param de competir e começam, timidamente, a se olhar. Não com certeza, a certeza é inimiga do mistério, mas com respeito mútuo diante do imenso desconhecido que é a consciência humana. Bezerra de Menezes viveu nesse limite, não como quem não tinha respostas, mas como quem sabia que as melhores respostas geram perguntas ainda melhores. Ele era médico, acreditava na observação, na prática, no que funciona. E o que funcionava em sua experiência vivida e testemunhada era o amor expresso como presença serena, nos leitos de morte, nos lutos, nas 3 primeiras horas. Naquela noite em que Mariana ouviu a história pela primeira vez, 3 coisas aconteceram sem que ela percebesse de imediato. Ela parou de chamar a avó de volta. Ela começou a rezar de verdade, não por hábito, mas por oferta. E ela se sentou ao lado do tio Antônio, um velho vaqueiro que nunca foi à universidade e aprendeu algo que nenhum currículo havia previsto. Às vezes a sabedoria mora nos mais velhos. Às vezes mora nas margens da ciência. Às vezes mora numa madrugada de velório, num café que esfria, num silêncio que é mais cheio do que qualquer palavra. E às vezes, quando alguém que amamos parte, a coisa mais amorosa que podemos fazer é acender uma vela interior, erguer o coração em oração, qualquer que seja nossa tradição, qualquer que seja nosso idioma espiritual, e dizer com toda a ternura que temos, vai, estamos bem, vai em paz, porque nas 3 primeiras horas, e talvez em todas as horas que seguem, é exatamente isso que o espírito que parte mais precisa ouvir.